Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. No tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a uma solução de consulta da COSIT, por parte da Receita Federal, versando sobre créditos de PIS e COFINS. É a solução de consulta de número 32, agora de 1º de agosto, e que foi publicada no último Diário Oficial, no último dia 22 de agosto. Essa solução de consulta, ela reconhece que, por parte da Receita Federal, que as despesas com combustíveis e lubrificantes, e manutenção, e peças de manutenção, serviços de manutenção de veículos que são utilizados no transporte de matéria-prima por parte das empresas industriais e prestadores de serviço, esses insumos, eles são geradores de crédito para os contribuintes. Então, isso aí é um avanço, por parte da Receita Federal, porque até então a Receita vinha glosando, todo e qualquer crédito de transporte, seja a contratação de terceiro ou em veículos próprios, relativo a transporte de mercadorias ou insumos entre os seus estabelecimentos. Pois bem, agora com essa solução de consulta, a de número 32, de 1º de agosto, a Receita Federal reconheceu que os combustíveis, lubrificantes, as peças e os serviços de manutenção de veículos que são utilizados no transporte de matérias-primas, materiais entre os seus estabelecimentos, são geradores de crédito do PIS e da COFINS. Então, a solução de consulta, ela traz aí um alento para os contribuintes que podem passar a tomar crédito de forma mais tranquila sobre esses insumos, E é lógico que essa solução de consulta, como nós estamos falando em insumos, ela só se aplica para a área industrial e de prestação de serviço. Não se aplica para a atividade comercial. Então, como eu disse, insumos somente na área industrial e prestador de serviço. Tá ok? Então, é uma boa notícia para os contribuintes. Depois, nós temos também uma segunda decisão que veio, um parecer por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o parecer SEI, número 11.469, de agora de agosto de 2022, e esse parecer da Procuradoria, ele veio a reconhecer de forma definitiva a tese de repercussão geral do tema 962, que tratou da exclusão da taxa Selic de indébitos tributários da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Pois bem, com esse parecer SEI, 11.469, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela praticamente reconhece e já fica, então, uma autorização de dispensa de contestação por parte da União de todas aquelas autuações que versam sobre a não tributação da taxa Selic para fins do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Ou seja, os contribuintes que estão excluindo da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social a Selic de indébitos tributários, em função desse parecer, serão já assegurados que não haverá autuação por parte da fiscalização, porque a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional assim já o reconheceu como inconstitucional a incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre a taxa Selic recebida nas ações de repetição de indébito tributário. Aqui nós estamos falando, então, vejam bem que a decisão ela versa somente a não tributação da taxa Selic para fins do Imposto de Renda e da Contribuição Social, no caso de a repetição de indébito tributário. Não é toda e qualquer incidência de taxa Selic sobre o crédito tributário, como os muitos têm apregoado por aí. Tá ok, pessoal? Então, essa mais uma decisão na legislação federal. E, por último, agora, também dentro da área federal,
uma alteração da lei, através da lei 14.439, de 25 de agosto, e que aumenta os limites de dedução do imposto de renda, das deduções do imposto de renda dos incentivos fiscais, nos projetos desportivos e paradesportivos. Só que essa lei ela só entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, as empresas que fazem doações para projeto desportivo e paradesportivo, as pessoas jurídicas vão poder deduzir, ao invés de 1%, 2% do imposto de renda devido na alíquota de 15%, e as pessoas físicas, onde a dedução máxima dos incentivos é 6%, passará a ser 7%, em função de mais esse aumento para a dedução dos projetos de caráter desportivo e paradesportivo. Mas, frisando já, como eu disse no início, esse aumento de dedução dessas doações só vale a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, com relação à legislação federal, os recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem aí agora na sequência com o colega Luiz Antônio na área estadual e nos vemos na próximo painel tributário da semana que vem. Até lá, um abraço a todos. Bom dia a todos. A partir de agora vamos tratar de assuntos vinculados ao IPI e ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicados na semana passada. Na esfera federal, tivemos a publicação de mais um decreto alterando as alíquotas do IPI. É que o decreto número 11.182, publicado na edição extra agora de 24 de agosto, para entrada em vigor na mesma data, ou seja, de próprio dia 24 de agosto, ao final do dia, mas no decreto mesmo consta que é na data da sua publicação, com o objetivo de preservar, então, a competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus em atendimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. Conforme foi noticiado pelo Ministério da Economia, com a edição do novo decreto, agora pelo Poder Executivo, ele mantém a redução dos 35% do IPI para a maioria dos itens fabricados no Brasil e, ao mesmo tempo, tenta preservar a competitividade para a maioria dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. É mais uma tentativa do Poder Executivo de atender à decisão judicial do Supremo Tribunal Federal quanto à proteção da competitividade daquela zona beneficiada em nível de Constituição, né? Porque o novo decreto mantém as alíquotas integrais do IPI para mais de 109 produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que se somam aos 61 outros produtos já listados no decreto anterior, aquele 11.158 de 29 de julho. Dessa forma, ficou um total de 170 produtos da Zona Franca de Manaus com alíquotas restabelecidas aos patamares anteriores. E isto para fim de cumprimento das decisões judiciais proferidas nas ações diretas de incondicionalidade 7153, 7155 e 7159. Com isso, estão mantidos sem redução de IPI, das alíquotas do IPI, em todo o país, os principais produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que tenham, obviamente, o chamado PPB, né, Processo Produtivo Básico, né, que é controlado pela SUFRAMA, que é um órgão do próprio Ministério da Economia. Na lista de produtos que passaram a não ter mais a redução do IPI estão itens como xarope de refrigerantes, isqueiros, carregador de baterias, lâminas de barbear, caixas registradoras,
relógio de pulso, caneta esferográfica, máquinas de lavar roupa, entre outros. Então, é mais uma tentativa do Poder Executivo de, ao mesmo tempo em que procura desonerar a carga tributária federal sobre os produtos industrializados e, no caso das importações também, né? Também atender à determinação da decisão do Supremo Tribunal que preserva, né, a competitividade das indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus. Também tivemos, dentro desta mesma linha do IPI, né, a publicação no dia 19 de agosto, no portal da Nota Fiscal Eletrônica, da versão 1.01 da Nota Técnica número 002 do ano de 2020, que promove a adequação da tabela de enquadramento do IPI à legislação federal. Então, como a Nota Fiscal Eletrônica utiliza efetivamente a tabela do IPI, está sendo então adequada, né, a versão da nota técnica para o enquadramento do IPI conforme a legislação federal. Bom, agora passamos para a legislação estadual do estado do Rio Grande do Sul, especificamente, quanto ao ICMS do estado gaúcho. A primeira informação que trazemos é um decreto, né, que além de realizar ajustes na nomenclatura de unidades da Receita Estadual em decorrência de alteração da estrutura básica da Secretaria da Fazenda, também foram revogados diversos dispositivos, né? Dentre os quais o que diz respeito às obrigações acessórias quanto ao livro registro da produção e do estoque, que no caso revogou a possibilidade de substituí-lo por controles quantitativos de mercadorias que permitam a perfeita apuração dos estoques permanentes, independentemente de autorização prévia da Secretaria da Fazenda Estadual. Com a implementação do Bloco K, e agora no sistema ainda simplificado, um arquivo simplificado do Bloco K, então realmente ficou dispensável, né, esta possibilidade de manter apenas, ou entrega apenas, né, de um controle quantitativo de mercadorias que permitam, então, à Fazenda Federal, né, a apuração dos estoques permanentes, né? Então, este dispositivo, então, está revogado da legislação estadual. Depois tivemos uma instrução normativa tratando do preço médio ponderado a consumidor final, o chamado PMPF, dos produtos farmacêuticos. Esta instrução normativa fixa para fins de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária o PMPF dos produtos farmacêuticos do ciclo 1/2022, com vigência de setembro de 2022 a fevereiro de 2023. Isto é, o Estado tem implementado um ajuste técnico, podemos dizer, em função das análises feitas dos produtos farmacêuticos, né, e os preços praticados no semestre anterior, para fins de implementação de uma base mais adequada da tributação da substituição tributária. Então, tem feito por ciclos, né? Então, no apêndice lá da instrução normativa, o apêndice 37, na seção 2, então nós temos acrescentado agora também o ciclo 1/2022, obedecendo então a ordem cronológica destas publicações. Depois tivemos mais uma instrução, esta tratando da disposição sobre a utilização de equipamento Point of Sale, POS como se chama, né?
Então foram estabelecidas condições para a utilização desses equipamentos, e esses equipamentos utilizados para recebimento de pagamentos relativos às operações ou prestações efetuadas com cartão de crédito, com cartão de débito e outras transferências de recursos, transações eletrônicas do sistema de pagamento instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônico, que deverá estar então vinculado ao CNPJ do estabelecimento em que estiver sendo realizado ou utilizado, né? Sendo vedada o uso para outros estabelecimentos, ainda que da mesma empresa. O equipamento, então, tipo POS ou similar, né, que estiver sendo utilizado sem o atendimento das disposições previstas na Instrução Normativa 45/98, aquela instrução que dá regra geral, né, para as orientações em relação às obrigações acessórias. Então, será então considerado em desacordo à legislação tributária e poderá ser apreendido pela Receita Estadual, caso necessário, ao exame fiscal, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis. E o pagamento efetuado por equipamento POS ou similar ao POS, né, não dispensa o contribuinte da emissão do documento fiscal, né, ou nota fiscal exigido para a operação ou prestação na forma da legislação tributária. Além disso, a mesma instrução normativa, ela também traz informações sobre o uso de cartão de crédito, débito ou similar. Realiza, então, ajuste técnico em dispositivos que tratam especificamente do uso do cartão de crédito, de débito, quanto ao documento fiscal emitido na operação ou prestação por nota fiscal eletrônica, que o contribuinte varejista fica dispensado, então, de emitir o comprovante do pagamento da operação ou da prestação efetuado com cartão de crédito, débito ou similar por meio de ECF, o equipamento de cupom fiscal, podendo utilizar equipamento POS ou similar nos termos do capítulo 87 da Instrução Normativa 45/98. A Instrução Normativa 74, ela trata da escrituração do estoque de mercadorias excluídas da substituição tributária. Tivemos há pouco tempo oito segmentos que deixaram de ser tributados pela substituição tributária. Então, foram definidos procedimentos para que os contribuintes que não apresentaram ou identificaram inconsistências nos valores registrados a título de inventário na escrituração fiscal digital, a EFD, ICMS e IPI, né, na hipótese de exclusão de mercadorias do regime de substituição tributária, conforme tem sido o procedimento, né, adotado pelo Estado a partir de julho, e que certamente teremos outras hipóteses também de segmentos, né, até o final do ano, podendo sair também da substituição tributária. Uma outra normativa, então, divulgou o valor correspondente ao IFE do mês de setembro. A UIF é a unidade, né, de incentivo do Fundopem, né, para o mês de setembro, que ficou no valor de R$ 32,32. E esse valor foi incluído, então, lá no apêndice 26 da instrução. Por último, nós tivemos a alteração de distribuidores hospitalares a partir de 1º de setembro de 2022, né, que nós temos uma relação desses distribuidores que ficam com as atividades com relação aos medicamentos que comercializam, né, quanto à inaplicabilidade da substituição tributária. Então, por isso foi dada nova redação a todo o apêndice 35 da Instrução Normativa 45 para vigorar a partir de 1º de setembro de 2022. As empresas, então, que se envolvem, né, com operações vinculadas a produtos hospitalares, né, na área médica, na área de produtos farmacêuticos, né, esses distribuidores, então, devem verificar, porque foi dada uma nova redação a toda a listagem
destes estabelecimentos beneficiados pela inaplicabilidade da substituição tributária em suas vendas de produtos farmacêuticos. Então, eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao IPI, que é da área federal, né? E ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária e desejamos um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada tratamos aqui com vocês do encerramento da vigência da medida provisória número 1110 de março desse ano, que não havia sido convertida em lei. A medida provisória 1110 ela foi publicada para corrigir alguns erros materiais da medida provisória número 1107, que instituiu o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores e promoveu algumas alterações na CLT e na legislação previdenciária. Agora, dia 25, as disposições das medidas provisórias 1107 e 1110 foram convertidas na Lei número 14.438. Isso significa que a partir da data de início da arrecadação, por meio da prestação dos serviços digitais de geração de guias, a que se refere o inciso 2º do caput do artigo 17 da Lei 8.036, que é a Lei do Fundo de Garantia, tanto o empregador doméstico quanto o segurado especial deverão arrecadar até o 20º dia do mês seguinte ao da competência as contribuições previdenciárias, o fundo de garantia e o imposto de renda retido dos trabalhadores. No caso do segurado especial, também dentro desse prazo, ou seja, até o 20º dia do mês seguinte, deverá ser recolhido o fundo rural, quando esse for de sua responsabilidade. A lei também alterou o prazo para depósito do fundo de garantia mensal dos demais empregadores, que também, a partir da data do início de arrecadação, por meio da prestação de serviços digitais da geração de guias, passará para até o dia 20 de cada mês. Essa lei também, a Lei 14.438, também instituiu o Sim Digital, que é um programa voltado à simplificação do microcrédito digital para empreendedores, que tem, dentre outras finalidades, o objetivo de incentivar a formalização do trabalho e do empreendedorismo. E para encerrar o painel tributário dessa semana, gostaria de comentar e exemplificar para vocês como é complexo o dia a dia dos profissionais da área tributária. Na semana passada, a Receita Federal publicou a solução de consulta número 7011, tratando do conceito de cessão de mão de obra para fins de incidência da retenção previdenciária de 11%. Na solução de consulta, foi dito que, abre aspas, para a configuração da cessão de mão de obra, é desnecessária a transferência de qualquer poder de comando, coordenação, supervisão, parcial ou total, sobre a mão de obra cedida. O elemento colocação de mão de obra à disposição se dá pelo estado da mão de obra de permanecer disponível para contratante, nos termos pactuados. Fecha aspas. Nos últimos anos, esse tem sido o conceito de cessão de mão de obra adotado nas soluções de consulta da Receita Federal, mas nem sempre foi essa a interpretação dada pela Receita. Em soluções de consultas mais antigas, como na de número 9031 de 2016, a Receita Federal, ao tratar do conceito de cessão de mão de obra, determinou que, abre aspas, quando uma empresa cede trabalhadores a outra empresa, ela transfere a essa outra empresa a prerrogativa que era sua de comando desses trabalhadores. Ela abre mão, em favor da contratante, do seu direito de dispor dos trabalhadores que cede,
abrir mão do seu direito de coordená-los. Dizer então que trabalhadores de uma empresa contratada estão à disposição de uma empresa contratante de serviços significa dizer que essa empresa contratante pode deles dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos previamente em contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à empresa que os cedeu. Por outro lado, se os trabalhadores simplesmente fizerem o que está previsto em contrato firmado entre as empresas, mediante ordem e coordenação da empresa contratada, ou melhor dizendo, se a empresa contratante de serviços não puder deles dispor, não puder coordenar a prestação do serviço, não ocorre o ficar à disposição e, por conseguinte, não ocorre exceção de mão de obras nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. Fecha aspas. Importante lembrar aos amigos que o parágrafo 3º do artigo 31 da Lei 8.212, a que se refere essa solução de consulta anterior, e que traz o conceito de cessão de mão de obra, é o mesmo desde 1998, não sofreu alteração na sua redação. E ele diz o seguinte, abre aspas, para os fins dessa lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a sua atividade a fim da empresa, quaisquer que seja a natureza ou a forma de contratação. Fecha aspas. Então, apesar da lei não ter sido alterada ao longo de todos esses anos, surgiram interpretações diferentes da Receita Federal para o que é colocar trabalhador à disposição do contratante. O problema todo é que esse conceito está intimamente relacionado à determinação ou não da retenção previdenciária de 11% sobre os serviços prestados pelas empresas. Vejam que na consulta de 2016, o entendimento era de que, para existir a cessão de mão de obra, havia necessidade do comando do trabalhador ser transferido para outra empresa, para a empresa contratante. Já na solução de consulta mais recente, que foi a primeira que eu li para vocês, essa condição não é determinante para caracterizar a cessão da mão de obra, o que, por conseguinte, acaba ampliando os casos em que é aplicável a retenção previdenciária. Esse é apenas um exemplo que trouxe para vocês aqui, para demonstrar como é complexa a interpretação da legislação previdenciária. E o pior é que o mesmo se estende às demais legislações tributárias, como é o caso do PIS, da CONFINS, do ISS, do ICMS, do Imposto de Renda, ISSQN, todas têm essa complexidade. E hoje eu trouxe para vocês esse caso particular em que, ao longo dos anos, a interpretação do conceito de cessão de mão de obra foi sendo modificada nas soluções de consulta da Receita Federal. Com essas informações, concluímos as novidades do painel tributário dessa semana. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho.